A humildade é o primeiro degrau da sabedoria. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Se você quer doar roupas, se você quer doar alimentos, não sabe onde fazer isso, você pode procurar a igreja adventista mais perto da sua casa e lá você pode levar essas roupas que talvez você não use mais, alimentos, todos os sábados de 9 às 11 da manhã. Se você quer ouvir novamente esse conteúdo ou algum dos episódios passados, você pode procurar no YouTube Dispense, D-I-S.pense, Dispense, ou você pode procurar no Spotify ou no Google Cast. Havia um homem que era muito humilde, e esse homem que era tão humilde, ele foi eleito, eles fizeram uma eleição, vamos saber quem é o homem mais humilde dessa cidade. E esse homem foi eleito como o homem mais humilde da cidade. E a recompensa para quem fosse o homem mais humilde da cidade era colocar uma faixa. E agora o homem mais humilde da cidade colocou uma faixa, dizendo humildão. Só que quando ele colocou a faixa escrita humildão, ele deixou de ser humilde. E aí tiveram que tirar a faixa dele. O nosso tema hoje é sobre humildade. E esse é um tema, às vezes, esquecido, num tempo em que a gente está falando tanto de ostentação. A humildade, ela vem para contrapor essas ideias. Então, quem é a pessoa humilde? E aí a gente vai trabalhar em alguns pontos aqui da humildade, mas quando nós falamos de humilde hoje, é aquela pessoa que tem consciência das suas limitações. Ele não finge ser o que não é, uma falsa modéstia. Então, essas questões, elas não vão combinar. Você já viu quando você chega numa casa de uma pessoa e você fala assim, nossa, que comida deliciosa? Aí a pessoa fala assim, eu fiz uma besteirinha aí, eu nem me esforcei. A pessoa passou a manhã inteira fazendo o almoço e cortou e ali milimetricamente a comida e colocou o melhor tempero, fez aquele negócio, suou, fez o que fosse para fazer aquela comida e aí fez a comida. E aí depois que fez a comida, aí a pessoa elogia, aí diz assim, não fiz nada não, isso aí, peguei aqui um ovo, aqui um arrozinho, um negocinho, fez isso aí, né? Isso aí não é nada demais não. Isso não é humildade. Humildade não é o indivíduo se perceber ou fingir uma falsa modéstia. Não é uma falsa modéstia, isso é falsa modéstia. Não fiz nada não. Humildade é o indivíduo ter consciência de quem ele é, do que ele faz, de onde ele chega, do que ele fez e do que ele não fez. E nessas vitórias ele tem noção real da dimensão. Inclusive porque quando você olha quem realmente sabe, né? E essa é uma frase muito famosa, né? Só sei que nada sei. E aí alguém perguntar, mas como é que ele sabe que nada sabe se ele não sabe nada? Enfim, vira uma confusão, né? Mas a ideia de que quanto mais conhecimento real o indivíduo tem, ele começa a entender que ele sabe pouco, que ele conhece pouco. Nós vivemos um momento recentemente, né, de um entregador de pizza, um entregador de lanche, Mateus, e a pessoa que o recebe. Esse vídeo viralizou, né? E aquele homem humilhando aquela pessoa que havia vindo entregar a comida para ele. Onde estava a humildade ali? Onde estava a humildade daquele homem? De alguma forma, aquele homem se sentia superior àquele outro que estava entregando a sua comida. Às vezes, nós recebemos um elogio e a gente se vê na obrigação de elogiar de volta. Nossa, que sapato legal. Nossa, você fez isso, foi muito bom. E nem receber elogio a gente sabe. Que a gente faz o quê? Não, mas o seu também é bonito. A gente se vê na obrigação de elogiar o outro de volta. Ué, ele está me elogiando. O que eu deveria fazer? Aceitar esse elogio. Ok, obrigado. Sempre tendo consciência desse elogio, né? Dizem, eu não sei se é verdade, mas dizem que os imperadores romanos, quando eles entravam assim com seus séquitos, principalmente quando eles tinham obtido uma vitória contra um outro país, eles voltavam das guerras. Dizem que Júlio César, né, ele tinha uma pessoa que ficava do lado dele só dizendo para ele, enquanto as pessoas estavam dizendo, você é o cara, Júlio César, você faz, você acontece, você é o melhor, aquele negócio todo, tinha alguém do lado dele só dizendo para ele, ó, você não presta, você não é nada, você veio do pó, você vai voltar ao pó, você vai morrer sem ninguém. Dizem, não sei se é real, mas a função dessa pessoa era trazer esse indivíduo que estava sendo idolatrado à realidade. Eu fico pensando, né, nesses garotos, e hoje tem muito disso, né? Um menino de 17 anos de idade que tem um vídeo, faz alguma coisa, tem uma música que ele ganha, ele é quem sustenta a família. Eu fico imaginando um garoto de 15 anos, os pais de um garoto de 15 anos que
que sustenta a família. A dificuldade que não deve ser. Porque como é que você vai falar para o menino que compra o seu carro que ele não deve botar o pé em cima do sofá? A luta que está envolvida nisso, né? E já que eu estou falando falei anteriormente sobre Romanos, né? Os romanos, eles lançavam mão de vários vocábulos, né? De várias palavras para falar sobre a terra ou solo. E aí você tinha telos, você tinha terra, você tinha solo, solum, e você tinha humus. E de humus é de onde provém o adjetivo humilis, que designava em latim tudo que estivesse perto do solo, ou por extensão do sentido, claro, tudo que tivesse pouca altura, porque ele está perto do solo, ele tem pouca altura. E ele servia para qualificar pessoas, animais, plantas, qualquer objeto. Por exemplo, turris humilis, ou seja, uma torre baixa. Domus humilis, ou seja, uma casa térrea. Só que aí a palavra, né, que foi trazendo aí essa de humilis, então a gente está falando de alguma coisa baixa, né? Já no latim clássico apresentava o humilis vários sentidos figurados. Então, por exemplo, de baixa condição, obscuro, que tem sentimentos baixos, abatido, desanimado, pouco importante, fraco. E aí veio variando, né? Humilhare, humilhar. Então, a palavra humilhar que nós temos é de humilde. Só que nesse caso, humilhar ele tem uma conotação negativa, né? Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, quem é humilde? Passar aqui na cidade perguntando quem é humilde, todo mundo vai falar que é humilde. Não, eu sou humilde, todo mundo é humilde. Aí se eu perguntar aqui, quem quer ser humilhado? Aí ninguém quer ser humilhado. Até porque o sentido, embora elas tenham a mesma raiz, a semântica da palavra ela traz significados diferentes para a cabeça das pessoas. Então, tá ligado ali, tem uma referência ao talho da foice. Só que o que é interessante, e ali eu estou falando de onde a foice cortava e ficava baixinho, né? O mato, enfim, onde a foice passava, aquele mato ele ficava pequeno, ficava perto do chão, de humus, né? De humilis. E o que é interessante é que a palavra homem, ela vem da mesma família etimológica. Homens e humus, eles saem do mesmo lugar. E por que homem recebe essa mesma raiz, vem dessa mesma raiz? Porque o homem, segundo a Bíblia, ele é feito do barro, ele é feito da terra, ele é feito do solo. Então, pobreza e humildade, a verdade é que são coisas diferentes. Nem todo pobre é humilde e nem todo rico é soberbo. Concorda comigo? Tem gente que não tem nada, mas ele se acha o supra-sumo, ele se acha a última Coca-Cola do deserto. Ele acha que ele é o último biscoito da caixinha. Então, eu estava vendo um dia uma menina, né, falando, fulano falou para mim que eu não sou humilde. Eu sou muito humilde, eu sou super humilde. Minha mãe é humilde, meu pai é humilde, eu vim de um lugar humilde, eu sou humilde demais. Ou seja, ela tá se gloriando da sua humildade, né? Se fosse o homem lá da história da faixa do humilde, tinha que tirar a faixa do humilde dela. E aí é interessante que depois que o cristianismo ele ganha a força que ele ganha, então a humildade ela recebe um valor, uma virtude, que ele passa a designar igualmente aquele que, de forma mais ou menos, se manifesta e reconhece as suas limitações. Ou seja, o humilde é aquele que reconhece as suas limitações. Então essa ideia que a gente vai ter hoje, de que há um Deus dentro de você, que você pode fazer todas as coisas, que você é o melhor que tem no mundo, você tem que se olhar no espelho e falar 20 vezes, eu sou o melhor, que hoje, assim, com todo respeito, então tem coaches muito bons, assim como também tem psicólogos muito bons, pastores muito bons, mas também tem coaches muito ruins, psicólogos muito ruins, pastores muito ruins.
E muitos vêm com esse negócio, você pode, você tem uma força interior, você arrebenta, você consegue, e chega numa empresa e grita ali e para só naquilo ali. Então, a humildade não é isso. A humildade é você reconhecer as suas limitações, ao contrário do que muitos dos programas de motivação fazem. É interessante, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu sou religioso, eu sou pastor. E aí, pastor, você sabe que conversa muito com outros pastores, né? E eu ouvi de um pastor que tinha marcas no joelho, tinha calos no joelho, de tanto orar. E essa história ficou na minha cabeça, e aí um momento eu resolvi orar, e às vezes eu acabava de orar e continuava de joelhos, só para ter mais marcas no meu joelho. Até um dia que Deus, não sei se foi, não posso falar que foi Deus, mas enfim, eu tive uma dor no joelho tão forte que eu não conseguia mais me ajoelhar. E aí eu percebi a idiotice que eu estava fazendo. Eu queria ter as marcas nos joelhos de um homem de oração, mas não estava tão disposto a ser um homem de oração. O humilis, ele provém do superlativo humilimus, de ali, lá embaixo, de o mínimo, né? O próximo a isso. A verdade é que a árvore que não se inclina é a primeira a ser arrancada na tempestade. Quando vem um vendaval, a árvore que não se inclina, as árvores que não se inclinam, são as primeiras a serem arrancadas pela tempestade. Já as plantas mais baixas, as árvores mais baixas, e enquanto maior a árvore, maior é a chance dos ventos a derrubarem. E aquela que é grande e não se inclina, as chances dessa árvore vir ao chão, elas são muito grandes. E é verdade que a gente está vivendo períodos de tempestades, né? Então, uma empresa que é muito grande, uma organização que é muito grande, ela se torna muito lenta. Em alguns momentos de tempestade, pode ser que ela venha ao chão. Porque a árvore que não se inclina é a primeira a ser arrancada na tempestade. Que tipo de árvore você tem sido? E esse é um ponto interessante, né? Porque a humildade é essa ideia de esse reconhecimento das suas limitações. Não é você se fazer de fraco, que isso aí é falsa modéstia. Não sei jogar bola não. Pessoa, o fenômeno do futebol, não sei jogar bola não sei cantar não, vou cantar aqui uma besteirinha, vou tocar esse violão aqui. A pessoa tocou violão 20 anos, 30 anos da vida, aí pega, não sei tocar não, vou fazer aqui uma besteirinha. E aí começa a tocar e você percebe que isso é uma falsa modéstia, isso não é humildade. Na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, e naquela região do norte do Espírito Santo, era muito comum o plantio de eucalipto. E uma vez eu vi um vídeo, foi passado na escola, no ensino médio, e eu não esqueci desse vídeo. E eu não sei, nem procurei depois para saber se esse vídeo é real. Mas fala sobre o deserto verde, que eram aquelas longas plantações de eucalipto, muito eucalipto, só que onde tem esse eucalipto, nessa quantidade não dá mais nada, não cresce mais nenhum tipo de árvore, você não tem animais, você tem pouca incidência de insetos ali, você tem uma fauna, uma flora muito pobre, porque o eucalipto, para ele crescer, ele exige muito do solo, então ele não deixa mais ninguém crescer. Pelo menos essa era a perspectiva do apresentado do vídeo, né? E eu não sei se é real, mas tem gente que é como o eucalipto, ele quer crescer, mas ele não deixa ninguém mais crescer. Enquanto o humilde, ele reconhece a sua pequenez, porque ele está perto do solo, e ele deseja crescer junto, de forma sustentável, de forma saudável, né? O José Saramago, ele fala que a Bíblia é um manual de maus costumes, né? A Bíblia é um manual de maus costumes. E eu discordo dele, porque a Bíblia ela vai apresentar essa perspectiva da humildade numa ótica muito diferente do que você encontra em qualquer outro manual, em qualquer outro livro sagrado para alguma comunidade. E é interessante que o livro da humildade, que é a Bíblia, ele vai deixar bem claro que você veio do pó e ao pó você vai tornar.
E quando você volta para o pó, nada do que você tem você leva. Você não leva casa, você não leva carro, você não leva dinheiro, você não leva os seus títulos, você não leva nada. E Jesus ele vai falar assim, ó, quem quer ser o maior, então que seja o menor. E aí tinha uma discussão entre os discípulos, né? E houve entre eles grande contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vocês. Antes, o maior entre vocês seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é a maior? Quem está à mesa ou quem serve? Por acaso não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vocês sou como aquele que serve. E vocês são aqueles que têm permanecido nas minhas palavras. Por que Jesus é o maior dos maiores? Porque ele é o servo dos servos. Ninguém serviu como Jesus serviu. Então ninguém pode liderar como Jesus lidera. Dessa forma, dispense se gloriar, a menos que seja em suas fraquezas.